Muito do que o nosso canal tem conseguido foi graças ao apoio das pessoas que nos assistem. E esse apoio está muito longe de ser só por palavras ou mesmo de ser apenas financeiro. As pessoas nos dão notícias, as pessoas nos enviam material, as pessoas nos cobram, as pessoas nos passam pautas. Eu quero fazer uma discussão agora que surgiu a partir de uma pauta passada pelo camarada Alexandre. Falou o seguinte: Leider, nos últimos anos o mundo passou por grandes transformações, mas poucas foram mais significativas do que as que aconteceram na Europa em função da crise de 2007 e 2008, a crise provocada pelo presidente Barack Obama dos Estados Unidos, que foi o estouro da crise imobiliária. Falei, não, realmente. E dois países, na verdade ele citou a Islândia. A Islândia se destaca. Mas eu falei, cara, para a gente ilustrar o que aconteceu na Islândia, para a gente deixar claro o que aconteceu com a Islândia, nós temos que comparar com um país que fez o contrário do que a Islândia fez, a Grécia. A Grécia seguiu fielmente o que determinou a União Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI. A Grécia seguiu exatamente os ditames dessas três instituições, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e União Europeia. O exato oposto fez a Islândia. A Islândia fez exatamente o contrário do que essas três instituições disseram. A Grécia sacrificou a própria população para pagar uma dívida que foram os bancos gregos que fizeram. A Islândia não só deixou os bancos quebrarem, como jogou os banqueiros na cadeia, estatizou o sistema bancário. Então, os dois países seguiram caminhos diametralmente opostos. Ok? E agora nós vamos fazer uma comparação entre esses dois. Eu vou falar primeiro da Grécia, depois eu vou falar da Islândia, eu vou citar as fontes, e aí nós vamos fazer uma análise geral do que aconteceu. Ok? O primeiro indicador que a gente vai avaliar é o PIB, que é a soma total das riquezas produzidas no intervalo de um ano. Vamos usar paridade por poder de compra, que é honesto. Não vamos usar PIB cambial. Em 2003, o PIB da Grécia era de 309 bilhões de dólares. Em 2022, o PIB da Grécia era de 326 bilhões de dólares. Certo? Houve uma queda de 25% do PIB entre 2008 e 2016. E uma recuperação muito lenta, com crescimento de 2% ao ano após 2017. Então, passados 20 anos, o PIB da Grécia não chegou a crescer 10%. Na verdade, ele cresceu um pouco mais de 5% em 20 anos. A população caiu de 11 milhões para 10,4 milhões de habitantes. Certo? A fonte da primeira informação sobre o PIB é o Fundo Monetário Internacional, tá? Não é o Dataku, nem o WhatsApp, não. E a fonte da segunda informação sobre a população são a Eurostat e a Elstat. Renda per capita. As fontes são o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. A renda per capita avançou de 28 mil dólares para 30.900 dólares no intervalo de 20 anos, entre 2003 e 2022. Correto? Então, é uma recuperação muito lenta. Rendimento médio mensal per capita, o famoso salário. Salário médio era de 1.200 euros ao mês em 2003. Passados 20 anos, salário médio era de 1.250 euros. Então, basicamente, não subiu. Na verdade, caiu, porque você tem inflação. Certo? O salário médio caiu na Grécia, considerando a inflação. Esperança de vida saiu de 78,9 anos para 82,3 anos. As fontes são o WHO e a Eurostat. Mortalidade infantil. A fonte é a Unicef e a Eurostat. Passou de 4,1 para cada 1.000 nascidos vivos em 2003 para 2,9 a cada 1.000 nascidos vivos em 2022. Houve uma melhoria constante, mas nada normal. Muito bem.
nós sabemos o que aconteceu com a Grécia. Ela, diante da crise da dívida entre 2010 e 2018, a crise lá durou 8 anos, a economia da Grécia foi devastada. Houve resgates financeiros de 289 bilhões de euros. Quem foi resgatado? Os bancos, os banqueiros. À custa de quem? De corte de salários, de pensão, de gastos públicos. O desemprego chegou a atingir 27,8% em 2013, 60% dos jovens. E houve uma queda de 25% no PIB entre 2008 e 2016. Mas a Grécia passou também por uma crise de refugiados entre 2015 e 2016, porque ela é membro da OTAN, né? Teve a crise do Covid entre 2020 e 2021. E um surto inflacionário pós-pandemia. Mas isso aconteceu com todos os países do mundo. Agora vamos falar sobre a Islândia. A Islândia, como nós falamos, ela fez o exato oposto do que o Fundo Monetário Internacional mandou ela fazer. E, além disso, prendeu os banqueiros, fechou os bancos particulares que quebraram o país e estatizou o sistema. Vamos ver o que aconteceu com a Islândia. O PIB, no intervalo de 20 anos, subiu de 12,5 bilhões de dólares para 26,5 bilhões de dólares. Fonte é o Fundo Monetário Internacional. Certo? Então, teve um crescimento médio a partir de 3%. Uau! O PIB islandês mais que dobrou. A população do país, altamente próspera, né, porque não seguiu o que o FMI mandou, passou de 209.570 habitantes para 387.800 habitantes. Houve um aumento de 30%, a taxa de fertilidade se manteve estável, 1,7 filhos por mulher, diferente da Grécia, em que colapsou. A renda per capita passou de 43 mil dólares para 68.300 dólares. As fontes são o Banco Mundial e o FMI. O rendimento médio mensal per capita, salário, passou de 4.300 dólares, equivalente a 4.300 dólares em 2003, para 6.100 dólares. Então, os salários brutos aumentaram muito. Por quê? Alta taxa de sindicalização, diferente da Grécia, onde os sindicatos foram destruídos. A expectativa de vida passou de inacreditáveis 81,3 para 83,5 anos. A desigualdade muito baixa e o sistema de saúde universal colaboraram enormemente para isso. A mortalidade infantil, também segundo o UNICEF, o Statistics Iceland e o WHO, passou de 2,3 para cada 1.000 nascidos vivos para 0,9 para cada 1.000 nascidos vivos, que é uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil do planeta. Todos os eventos que atingiram a Grécia atingiram a Islândia. A crise financeira de 2008, só que a resposta islandesa foi exatamente o contrário da grega. A Grécia sacrificou a população para salvar os bancos. A Islândia sacrificou os bancos, mandou jogar todos os banqueiros na cadeia para salvar a população. Houve uma expansão no turismo, depois o país sofreu com o Covid e a inflação pós-pandemia. Então, o que aconteceu? A Islândia manteve os indicadores sociais excepcionalmente altos, mesmo com a volatilidade econômica. A renda per capita cresceu, o PIB, por paridade de poder de compra, mais que dobrou. O país conseguiu combinar um estado de bem-estar social robusto com uma economia aberta, dependente de recursos naturais e turismo, mas altamente desenvolvido. Certo? A Islândia deu certo. Por quê? Porque enfrentou os banqueiros, enfrentou o FMI e, na verdade, jogou os banqueiros na cadeia. A Islândia deu certo. A Grécia é o mais fracassado dos países da União Europeia, porque fez exatamente o que os banqueiros, o FMI e o Banco Central Europeu mandaram fazer. Eu só queria fazer, de início, essa comparação. Nós vamos falar muito sobre essa questão Islândia-Grécia ao longo dessa semana. Estamos fazendo estudos, vamos estudar economistas, vamos analisar textos que foram feitos sobre isso, que nós buscamos levar muito a sério o que nós fazemos. Então, por hora é isso. Eu só queria que vocês se atentassem para a diferença enorme dos resultados conseguidos pela Islândia e pela Grécia em função de como trataram o FMI e os banqueiros, cada um desses países.